Psychowitz, o nome que quase ninguém sabe escrever. O nome também que rima com Psycho, o que é irônico se a gente olhar bem pra esse personagem. E é isso que nós vamos fazer hoje. Vamos falar sobre o Psychowitz, um professor um tanto quanto estranho. Pra referências, eu assisti, analisei, peguei algumas cenas dos seguintes episódios. O Bolinho Gigante, segunda temporada, episódio 11. A Armação do Ping Pong, episódio 11 da primeira temporada. O Novo Namorado da Cat, episódio 12 da primeira temporada. Surtando de Vez, parte 2, episódio 14 da primeira temporada. Uma Noite na Casa dos Psychowitz, episódio 20 da primeira temporada. O filme I Party with Victorious. Tá bom assim pra você, meu sotaque? Não, né? Uma bosta. O episódio em que eles foram presos, que tá na segunda temporada, episódio 6 e 7. Tori tortura um professor, que é o episódio 10 da segunda temporada. E também o vídeo da audição da Trina, que você encontra no YouTube. Lembrando que os episódios da primeira temporada estão todos na Netflix. Se eu não me engano, tem um site da Nick que disponibiliza alguns episódios da quarta temporada. Tem vídeos que a própria Nick posta no YouTube, tem também compilados de cenas no YouTube. Se você tiver alguma dúvida, se vira e vai procurar, porque eu já falei quais são os episódios. Vamos lá. Psychowitz tem uma índole e uma moral um tanto quanto suspeitas. Eu vi uma comparação de que o Psychowitz é igual o Dan, pezão lá. Eu não concordo totalmente, mas eu talvez entenda porque fizeram essa comparação e eu já explico pra vocês. Eu vi 3 especulações, e a primeira é que ele era um tarado / um pedô. A segunda era que ele era um assassino e um canibal. E a terceira era que ele usava umas paradinhas. A primeira especulação de que ele era um tarado se deu por causa do jeito do Psychowitz. Às vezes ele tocava nos alunos, às vezes ele dava uns tapinhas na perna da Cat, ele abraçava a Cat, aí ele mexe no cabelo da Cat. Ironicamente, a personagem da Cat é a mais sexualizada, como nós falamos no vídeo dela. Ele também toma banho com a janela do banheiro aberta e uma criança acertou a cabeça dele. E eu imagino que ela tenha visto ele tomando banho, porque pra ela acertar a cabeça ela teve que olhar. E você pode achar essa referência na quarta temporada, no episódio 8. É estranho também ele ter convidado os alunos pra dormirem na casa dele. Imagina você convidar os seus alunos pra dormirem na sua casa. Isso é muito errado. Ironicamente, esse é o meu episódio favorito da série, porque eu realmente achei ele engraçado. O André tava grávido, velho. Tinha aquele sotaque irlandês do Beck. E também, senhoras e senhores, a Jade, ela fez carinho no cabelo do André nesse episódio. É sério, assiste que você vai ver. É o último episódio da primeira temporada. Pra mim, eu não vi isso como algo malicioso, tipo, ele convidar os alunos pra casa dele, ou ele, tipo, dar um tapinha na perna da Cat, porque ele não fez isso, eu não vi ele fazendo isso por ser um tarado, eu vi ele fazendo isso porque ele é sem noção. Tem muita coisa maliciosa na série que dá pra... Cara, por exemplo, quando a Tori beija o Rex, o boneco, o boneco começa a tremer e ele fala pro Robbie, me leva pra casa. A gente sabe o que ele ia fazer na casa dele. Então, tipo assim, tem coisas realmente maliciosas, explícitas na TV. Então, eu acho que se fosse pra ele ser um tarado, o Dan Pezão teria dado mais dicas. Ele deu dicas de outra coisa, mas calma aí. Mas tem um grande porém nessa história. Pelo histórico do criador, que se vocês assistiram a este vídeo aqui, vocês já sabem, as pessoas começaram a meio que desconfiar. Um adulto passando tempo demais com crianças, O que poderia de verdade incriminar, entre aspas, o Psychowitz seria aquela cena em que ele entra na banheira quente com 2 alunos menores de idade, com roupas de banho e também 2 crianças na banheira. Mas essas crianças eu vou falar na terceira teoria, tá bom? Então deixa elas guardadinhas. Um adulto, professor, seminu, dentro de uma banheira com 2 alunos dele, é algo assim realmente complicado, é uma coisa que não dá pra defender. Quando eu vejo a comparação do Psychowitz com o Dan Pezão, é justamente essa cena que vem na minha cabeça, porque, como eu posso explicar? O Dan Pezão, ele acha normal você entrar numa piscina com menores de idade, até porque ele já fez isso, não é mesmo, senhor Dan Pezão? Então aí fica difícil, né, de defender o Psychowitz numa paradinha dessa, porque o criador do personagem é um tanto quanto... Como podemos dizer? Vocês entenderam, né? Eu vou nem falar mais nada. Essa foi a nossa teoria número 1. Mas eu sinceramente não achei provas suficientes pra acreditar nela, porque se fosse pra ele ser um tarado, o criador da série teria dado mais dicas de que ele era um tarado, né? Então vamos pra teoria número 2. A teoria número 2 é a de que o Psychowitz é um assassino, e não só isso, ele também é um canibal. Tá bom pra você ou tá pouco? Eu fiquei um pouco chocada quando eu li isso, fiquei, gente, de onde vocês tiraram isso? E aí, eu achei algumas cenas que meio que se encaixavam nessa teoria e eu vou falar pra vocês agora. No episódio 12 da primeira temporada, O Novo Namorado da Cat, o Psychowitz, ele tá assando uma linguiça, na verdade eu acho que era uma salsicha, e a Tori se aproxima e aí ele oferece uma salsicha pra Tori. Que por sinal era a salsicha mais horrorosa que eu já vi na minha vida. E tá salsicha
feia, parecia um cocôzão enorme. Mas enfim, ele espeta a salsicha e ele entrega pra ela. Ela come, ela acha a salsicha boa e ela pergunta que tipo de salsicha é essa? E aí ele diz, essa é uma salsicha. E ela fala, tá, mas qual que é a carne da salsicha? E aí o Psychovitz, ele começa a rir, tipo, ri muito. Ele pega a mão da Tori e ele começa a dançar com ela, ele gira ela. O que era aquela carne, Psychovitz? O que também chamou atenção nesse episódio é que depois do rolê da Tori, o Beck e a Jade entram numa sala pra tentar procurar a Tori e tem um cenário montado nessa sala e é uma peça do Sinjin. E a história é basicamente a seguinte: eles foram acampar, algo deu errado e eles terminaram comendo uns aos outros. Então essas duas cenas meio que deixou o pessoal com uma pulga atrás da orelha, porque foi muito esquisito. Pegando um gancho nisso, há quem diga que ele também é um assassino. No episódio em que eles vão dormir na casa dos Psychovitz, quando restam apenas 2 alunos lá, o Psychovitz, ele foi dormir porque ele não aguentava mais o jogo que ele mesmo tinha criado. Mas antes de dormir, ele disse pro Beck e pra Tori: não olhem na minha gaveta da pia. E aí ele sai. Outra cena estranha é quando ele diz aos seus alunos que estão no corredor: olha, eu vou chegar atrasado na aula porque a pessoa que cuida da minha casa ligou e disse que tem um cheiro estranho vindo debaixo da minha cama. E aí a gente pergunta: mas você tem ideia do que seja esse cheiro? E aí ele responde: eu sei o que é. De novo, ele deixou no ar. Será que era um corpo em decomposição? Será que eram drogas? E é basicamente isso. Não tem muito material pra falar que ele é um assassino, psicopata, canibal. Como eu não achei muita coisa da primeira e nem da segunda teoria, eu prefiro acreditar na terceira teoria, que, cara, é verdade. A terceira não tem como ser. Lembra que eu falei que o Dan Pezão, ele dá dicas das piadinhas dele, o tipo de personagem que ele quer criar? Então, ele deu várias dicas de que o Psychovitz é, na verdade, um drogado. Várias vezes ele é chamado de hippie, com o seu estilo alternativo, aquele tapete no pescoço dele, aquelas roupas largas, aquela água de coco, um tanto quanto questionável. Será que realmente era água de coco? Ele nunca usa sapatos, às vezes ele vai pra aula sem cueca, e você pode ver isso no episódio 10 da segunda temporada. Ele também não é muito higiênico, como, por exemplo, quando ele encontra a gaita dele no banheiro, mais precisamente dentro da privada. Ele pega a gaita e ele assopra ela. A gaita que ele achou dentro da privada, velho. Ele também tem um gosto estranho pra namoradas. Não que não ter higiene e ser hippie esteja relacionado a ter gostos estranhos pra namorada, ou ser hippie e não ter higiene também sejam relacionados. Sei lá, eu só tô falando coisas dele, tá? Ele conheceu uma mulher com 6 dedos que nadava mais rápido do que um torpedo, de acordo com ele mesmo. Ele namorou uma mulher que tinha herpes no pescoço. E ele também namorou uma mulher que aparentemente era normal, que organizava desfiles. Mas, no geral, ele tinha algumas namoradas. O plano era o seguinte: eles iam criar um clube esportivo na escola, que daria $1.500 pra criação e manutenção do grupo. Eles iriam pegar esse dinheiro e iriam comer no restaurante. Só que tinha um problema. Pra criar um clube, eles precisavam de um orientador. Lembrando que este plano era basicamente roubar dinheiro da escola. É literalmente isso que eles vão fazer, roubar dinheiro da escola. O Psychovitz disse que o diretor da escola tava pra ser demitido, porque a escola não tinha ganhado nenhum troféu de nenhum campeonato esportivo. Então eles falam assim: Psychovitz, e se a gente pegasse o dinheiro, comprasse um troféu pra escola e levasse o nosso professor favorito no restaurante com a gente? E o Psychovitz aceita. Ele literalmente aceita desviar dinheiro da escola. É desviar dinheiro da escola que eles fizeram? Tipo, eles receberam uma verba pra fazer tal coisa. Aí eles pegaram o dinheiro e fizeram outra coisa nada a ver com a escola. É desviar dinheiro, né? É crime. No fim desse episódio, a conta do restaurante que eles vão fica muito cara por causa de uma cagada do Rob. Inclusive, o Rob é a pessoa que mais faz cagada nessa série. Ele sempre faz uma merda e coloca todo mundo em perigo. Enfim, o dono do restaurante disse que se eles não pagassem essa conta, ele iria chamar a polícia. E quando o Psychovitz, um adulto responsável, escuta que o dono vai chamar a polícia, o que ele faz? Exatamente, ele sai de fininho e deixa os alunos se ferrarem sozinhos. E ele não fez isso só uma vez. No episódio em que eles vão preso, quando o Rob, outra vez, faz uma cagada e mata o octopus do general lá, o Psychovitz também sai de fininho, porque ele sabia que eles seriam presos, porque a Tori já tinha sido presa por uma cagada que ela tinha feito. E o Psychovitz e a lei não parecem se dar muito bem, porque ele também teve a licença de motorista dele suspensa quando ele dirigia pra Las Vegas com as pessoas que ele encontrou no circo. O que aconteceu, a gente não vai saber, que a Tori fala que eles não precisavam saber dos detalhes. Mas a pergunta do André fica no ar. Como assim? Pessoas no circo? Por que o Psychovitz perdeu a licença dele? O que aconteceu?
Nunca saberemos. Que você pode ver esse diálogo no episódio O Bolinho Gigante. O Psychovitz também é um propagador do caos. Em um episódio que eu não me lembro exatamente qual é, mas é um episódio em que eles não podem mais usar o celular, e também tem essa cena aqui. O Psychovitz propõe uma aposta entre os alunos de ficarem um tempo X sem celular, e se eles cumprissem, se eles conseguissem, eles tirariam 10 no final do semestre. Acontece que a Cat enlouquece e aí ela tenta pegar o celular dela e ela começa a bater em todo mundo, ela dá um chute na Jade, ela dá um murro em não sei quem. Enquanto esse caos acontece, o Psychovitz tá sentado lá na mesa dele, rindo, se divertindo com a rinha de crianças que ele fez. Mas apesar dos pesares, ele é um bom professor. Ou o RH da Hollywood Arts é horroroso, porque eles mantiveram o Psychovitz, que desviava dinheiro da escola, trabalhando lá por 10 anos. E no episódio 10 da segunda temporada, ele comemora esses 10 anos. Então, se ele fosse um professor ruim, ele não estaria lá durante 10 anos. Ou então a escola é extremamente relaxada e aceita qualquer pessoa. Por fim, vamos falar sobre as paradinhas que o Psychovitz usa e as provas de que ele realmente usa. Na audição da Trina, que tem no YouTube, inclusive, ele leva um coco que ele ganhou de um amigo ou de um primo, eu acho. Só que esse coco tava estragado, porque esse coco ficou 3 dias ou 3 semanas na porta da casa dele. Mesmo assim, o Psychovitz bebeu esse coco e ele ficou doidão, ele ficou loucaço. E é só por isso que a Trina entrou na Hollywood Arts, porque o Psychovitz tava chapadaço. E as imagens no fundo dessa cena são muito psicodélicas. Então, o que me faz pensar o que diabos tinha naquele coco? Será que um coco estragado te deixa assim? Eu duvido muito. Lembra que eu falei da cena na banheira, que tinham as crianças e que eu falaria sobre essa cena depois? Pelo menos eu acho que eu disse isso, já nem lembro mais. Então, essas crianças aí. O Psychovitz, ele tava bebendo a sua aguinha de coco e o Spencer tava do lado dele. Os dois estavam seminus. Ele pergunta pro Spencer, você também tá vendo aquelas crianças? E aí o Spencer fala sim. E o Psychovitz responde, ainda bem. Na verdade, ele não fala exatamente ainda bem, mas ele fala tipo, bom. E isso me faz pensar, será que ele tem alucinações por causa das drogas? Por que raios ele perguntaria isso pro Spencer do nada? Você só pergunta pra alguém, você também tá vendo aquilo, se você acha que você tá fora de si ou que você tá muito louco. Não tem porquê você perguntar um negócio desse do nada. Tem também aquela cena da salsicha. E essa cena me faz pensar que ele tinha colocado alguma coisa na salsicha. Não carne humana, mas alguma coisa que deixou ele muito alegre, que fez ele dar muita risada. Convenhamos, o Dan Pezão não colocou aquela cena ali pra nada. Ele quis fazer alguma piada, ele quis insinuar alguma coisa. Outra cena interessante é no episódio do Bolinho Gigante. E o carro de Bolinho Gigante furou o pneu. Aí o Psychovitz sugere sair correndo até uma loja, comprar o pneu e voltar. O problema era que aquele bairro era extremamente perigoso, justamente por isso que ele ia correndo até a loja. Então o Psychovitz sai do Bolinho Gigante, ele tem a calça roubada, e aí ele aparece ofegante na frente dos policiais, e o policial pergunta, por que você tá sem calça, correndo de madrugada pelo bairro? Tipo, era 3 da manhã, de acordo com a Tori. E aí o Psychovitz explica, ofegante e sem calça, que ele tava em um bolinho gigante, o pneu do bolinho gigante furou, e ele precisava voltar pra ajudar as crianças dentro do bolinho gigante. Enquanto ele vai falando isso, os policiais já começam a algemar ele. E aí ele fala, por que vocês estão fazendo isso? Eu preciso ajudar as crianças dentro do bolinho. E aí o policial diz, não existe nenhum bolinho. Cara, eles definitivamente acharam que o Psychovitz estava drogadaço. Porque ele tava falando sobre ajudar umas crianças dentro de um bolinho gigante, sem calça, ofegante, correndo pelo bairro. Falando que as crianças usavam pijamas de jujuba. O que era realmente verdade, mas ninguém ia acreditar num negócio desse. Enfim, eu acho que eu já falei todas as cenas importantes. Se eu tiver esquecido alguma coisa importante, por favor, me diga. Por fim, eu não acho que o Psychovitz seja um tarado. Talvez um pouco, né? Porque sabemos quem criou a história. Eu não acho que ele seja um canibal assassino. Eu acho que foi um pouco too much. Eu acho que ele era apenas hippie, que gostava de uns psicodélicos. E também odiava sapatos.